E o Yuri mandou aqui uma discussão que eu acho que vale para a gente encerrar assim. Cara, o Tite está muito abaixo. O que o Flamengo está entregando está muito abaixo. E acho que vai além um pouco. A gente conversou há um tempo atrás aqui na live falando sobre isso, que eu pondero, tá? O Flamengo ele queima vários treinadores, tá? O processo Flamengo pós 2019 é uma fritura em massa de treinador. Então, assim, isso está na balança. Mas, cara, as decisões do Tite não dá, cara. Falaram aí sobre o Gabigol, e a gente conversou também na última live. Assim, pô, o Gabigol tá mal, tá, não sei. Ele ir para uma coletiva e falar que o Gabigol é a terceira opção, cara, isso não é uma coisa que pode. Isso não pode fazer. Não pode fazer. E ele ir para um jogo depois da sequência que ele teve. Na verdade, o problema vem lá de trás, tá? Mas falando de ontem especificamente, pô, ele fez uma sequência em que o melhor jogador do time é o Léo Ortiz, pô. Aí ele vai pro jogo mais importante da sequência, pô, o cara no banco, pô. Isso aí não é nem só para o futebol, é para qualquer área que você trabalhar, em qualquer segmento. Se tem alguém performando muito, não faz sentido você tirar o cara, velho. Não faz sentido. E aí eu já falo isso do Tite há algum tempo, e eu fiz uma postagem ontem, durante o jogo. A gente elogiou muito o Botafogo aqui. Aí foi uma pesquisa rápida que eu fiz. O quarteto do Botafogo de frente, que está encantando todo mundo, nos últimos 10 jogos do Botafogo, o mesmo quarteto, jogou 8 jogos. Entrou jogando em 8 jogos. Dos últimos 10, em 8 eles entraram jogando. O mesmo quarteto ofensivo. Não é acaso que faz as movimentações acontecerem, um achar o outro, ter esse nível de entendimento ali, precisa ter repetição, galera. Não tem outro jeito. Nos últimos 10 jogos, sabe quantas vezes o Tite repetiu o quarteto ofensivo? Não. Nenhuma vez. Mas então, eu queria Mas falar tem sobre muita lesão também, né, Rafa? Caralho, isso que eu ia Mas falar. Perdeu esse é muita o gente, pô. ponto. Vai, Kaique, fala você. Mas, Kaique, esse é o ponto. Ele começa o rodízio antes das lesões, justificando o rodízio para não ter lesões. E depois ele passa a ter o rodízio por conta de lesões, Não, justificando então. que é por conta das lesões, cara. Ele tem a melhor atuação do ano contra o Palmeiras. O primeiro jogo contra o Palmeiras. Para mim, é a melhor atuação do ano do Flamengo. Aí isso é na quarta-feira. Chega no sábado, ele troca 10, velho. Você tem a melhor atuação, o melhor momento do time. Aí no jogo seguinte, troca o 10. Como que você vai conseguir formar um time que consiga fazer um nível de atuação que se espera do elenco do Flamengo se todo jogo você troca? E naquele momento ele não trocou por lesão, entende? Então, assim, hoje ele tem o fato das lesões, mas não é só por conta delas, tá? Os 10 jogos ele não muda todo o jogo por conta das lesões. Mas tem algo de errado, cara. Ele não consegue. O De La Cruz ficou fora um tempão. Aí tem um jogo decisivo, o cara já volta de titular e senta o cara que vem jogando melhor todo mundo, cara. Esse nível de gestão, para mim, não é justificável. Entendeu? Mas enfim, vamos encerrar vocês comentando aí, já foi, né? Não, cara, eu acho abaixo assim, mas aí é que eu sempre falo aqui, né? Eu coloco a régua que a gente viu do Tite na seleção, e pra mim, quando fecha essa contratação assim, Tite e Flamengo, pelo que eu olho, eu falo, vai estourar, vai explodir, porque o Tite tem muito esse controle do processo inteiro, tanto gestão quanto campo, e aí eu olhei pro Flamengo, o Flamengo com um elenco muito bom, até estava contratando, nem esperava essas lesões todas. E quando acontece, eu falo, pô, vai ser domínio do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro é primeiro, com Eu certeza, também. principalmente o brasileiro, assim, por Também. metodologia, por processo. Então a gente chegar nessa época da temporada e olhar como tá, e não é nem às vezes em desempenho, resultado, juntando tudo mesmo, eu acho abaixo por manter essa régua assim muito grande do que o Tite faz. Tem muitos, eu entendo os pontos da lesão, para mim é fundamental esse ponto do que o Rafa cita, de ter repetição de X1 inicial, né, dos 11 titulares. Faz muita falta, tanto que a gente vê o que o Botafogo faz, outras equipes também que conseguem repetir ao máximo, trocando pequenas peças. Isso faz muita falta. Só que aí é difícil para mim medir aqui de fora, para eu medir aqui de fora, sem ter noção do que acontece lá dentro em lesão. Não sei até que ponto o cara pode realmente consegue jogar. Às vezes ele cita na coletiva alguns pontos. Não, o Dela Cruz chegou para mim, falou que não tinha condição nenhuma de estar em campo, está se sacrificando. O Arrascaeta é um cara que foi também, nesse processo, foi sendo fritado de lesão, foi jogando machucado e foi alongando essa lesão.
Então eu não sei até que ponto é viável, se a solução que ele tomou foi errada, de poupar, ou se realmente não era viável começar com os 11 em campo, porque não tem como a gente ter essa precisão. Fala. O Pedrinho tem uma tese que eu concordo muito, que ele fala o seguinte, cara. Quando você não tem repetição do time, das figuras, das peças ali, os movimentos ficam menos automáticos. Automaticamente, isso gera mais lesões também. Na época do São Paulo, que o Flamengo teve muita lesão, o Pedrinho falou sobre isso. O Pedrinho falou, cara, quando o time joga o formato de repetição acontece e os movimentos vão ficando cada vez mais naturais, a sua chance de lesão é cada vez menor. E eu entendo que o Tite, ele, antes das lesões começarem, ele mudava o tempo todo justificando que aquilo era para não ter lesão. No final das contas, ele não formou um time e ele encheu o DM de lesionados. Ele não atendeu nem um lado, nem o outro. Sim. Nesse caso, eu lembro da fala do Pedrinho, foi até quando o Flamengo era treinado pelo Renato Gaúcho. E ele se referia até a questão da intuição, assim, de ser um jogo muito intuitivo e de não ter movimentos pré-programados, assim, padronizados, e isso gerava lesão. Eu não tenho isso, eu não tenho esse gabarito para falar e nem consigo comprovar isso. Mas na época eu fiquei em dúvida, até hoje nunca fui esclarecido, porque não sei também se movimento programado... É o correr errado, acho que é o termo correr errado. É isso aí. É o termo correr certo, correr errado. Acho que esse que é o encaixe do Rafa. Cara, eu acho que o Flamengo é uma série de culpas, assim. Que falar de um clube que tá vivo nas três é muito louco, né? Meio maluco, né? É porque o brasileiro, o flamenguista não se sente vivo mais, a verdade é essa. Copa do Brasil tá muitíssimo vivo. Pra mim, o favorito disparado dos quatro. Disparado. Mesmo mas o nível de jogo é que não tá vivo, Edu. Então, independente do resultado lá no final, velho. E na Libertadores pode passar tranquilamente lá. Também acho. Mas olha só, eu acho que o trabalho do Tite tá abaixo. Acho que a série de lesões tem alguma explicação que foge ao nosso conhecimento, que a gente não é médico. Acho que algumas decisões do Tite eu não consigo entender. Na seleção brasileira, que eu acompanhava todos os treinos, todo o passo a passo, eu tinha um entendimento maior do que ele pensava. Quando ele convocava, é engraçado como é que tinha uma... Eu já sabia para que ele queria aquele cara ali. E eu apanhava como o cachorro da mudança. No Flamengo, eu não consegui entender, por exemplo, ontem, o que o Pulgar te daria mais do que o Léo Ortiz. Então, isso pode ser uma teimosia. Entendeu? Outra coisa. Todo grande é teimoso, tá, gente? Aprendam isso na vida de verdade. Esqueçam propaganda política. Esqueçam... Todo grande é teimoso, todo grande é arrogante, todo grande é firme. Senão não consegue ser grande, percebe o que eu tô falando? Não dá. O cara do Tite é assim, o cara tem que ter alguma convicção, porra. O Diniz, antes de ganhar, ele era assim já. Então, entendam isso. Mas o Flamengo, é óbvio que você não é simples. Tu tirar um, bota outro, não é assim. O Tite está pagando uma conta cara pelas lesões, obviamente. O Tite perdeu os 2 camisas 10 do país, que o Flamengo tinha, desculpa. O Arrascaeta está longe de ser o Arrascaeta que a gente viu jogar, longe. O Everton Ribeiro, que voltou a jogar muito bem, não está mais no Flamengo. Então, é gente nova, é pressão, aí vem o estilo de jogo. Não sei. Cara, por exemplo, o Tite reanimou o Gerson. O Gerson estava entregue às traças, tá jogando demais. É capitão do time. Muito. E quer a bola o tempo todo, joga em todos os lugares. Eu acho que é um erro coletivo de construção e acho que tem também o imponderado do futebol, né? Que é o 200 lesões ao mesmo tempo, etc, etc. Vamos aguardar. O Luiz Araújo foi muscular, gente? Vocês sabem, não? Foi pancada, não, foi joelho. Então são três de pancada, né? Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. E o Vinha também é pancada, né?